Não é sobre você. Você já parou para pensar? Que ser uma condição. Se caso o que você tá passando de dificuldade tem relação com o que Deus te mandou fazer. Se você tá passando por um problema, porque Deus que deseja que você esteja nessa situação. Nesse caso, não é sobre você. Tira a sua dor, o seu incômodo, a sua falta de visão do sucesso da situação, das suas emoções. Você não é o centro dessa situação. O centro é o que Deus quer fazer através de você. Imagina que Deus precisa que você participe de uma batalha. Pensa em coisas da Bíblia, leituras que você já viu sobre o Antigo Testamento. Quantas batalhas foram relatadas ali? E Deus precisava capacitar os homens para aquilo. Davi participou de várias batalhas. Tem várias passagens onde Deus vai dando instrução bem objetiva. Vai por cima do monte, vai por trás daqui, vai por ali, vai assim. Então, Deus vai dando instruções para que a gente passe por aquela situação e Ele nos capacita para que a gente vença aquela situação. E aquilo tudo tem um propósito, independente da gente entender ou ter capacidade de enxergar ou não. Não é sobre nós somos só um instrumento. Só que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Deus não vai usar a gente como um instrumento, como a gente vê no mundo. Pessoas usando umas às outras simplesmente para conseguir o que elas querem. Às vezes dentro da nossa própria casa, não de forma intencional, mas pelo próprio egoísmo humano, pela própria incapacidade nossa de olhar para o outro e centralizar nossa atenção em nós mesmos. Então Deus tem um porquê, um motivo pelo qual Ele está te mantendo nesse lugar. Mas voltando lá no que eu disse no início, isso ser o que você está passando tem relação com Deus. Por exemplo, se você escolheu um relacionamento que não tem a ver com Deus, Deus trouxe um incômodo ao seu coração para que você não entrasse nesse relacionamento e você ignorou e fez do seu jeito, ou um emprego, ou uma escolha de uma cidade para morar, o que quer que seja. Mas mesmo quando a gente fez a escolha errada, a Bíblia diz que Deus não considera o tempo da nossa ignorância. Mesmo quando a gente ignorou os sinais de Deus e fez a escolha errada, a gente tem a possibilidade de voltar atrás, de pedir perdão a Deus e a partir desse momento começar a conduzir essa situação. Aí Ele pega o problema para Ele e aí mais uma vez você pode se colocar como um instrumento ali. Até os nossos passos errados, as nossas escolhas infelizes, Deus usa em benefício do outro, através da nossa vida e da nossa própria, pro nosso próprio benefício. Deus não desperdiça nada. E eu quero ler aqui para você algumas anotações que eu fiz no meu diário com Deus aqui em 2 de fevereiro de 2019, 6 anos atrás, que era bem interessante, assim, que era um tempo de muita dor, muito cansaço naquele processo que nunca terminava. E eu buscava a palavra de Deus, buscava Deus em oração. Quando eu falo buscava, né, parecia que Deus não estava comigo. O Espírito Santo tá com a gente o tempo todo, então Deus tá com a gente o tempo todo. Eu não preciso buscar. Eu preciso buscar a conexão com Ele, porque Ele tá ali. Tem uma frase que fala, Deus tá à distância de um pensamento. Então Ele tá ali, só preciso pensar nele. Só que às vezes eu tô pensando em todas as coisas, vivendo, fazendo coisas do cotidiano, do dia a dia, sem acessar Ele. Então isso é o buscar. Então eu buscava e a palavra que Deus me trazia era sempre uma palavra de continua aqui, busca mais, continua nesse caminho. É sempre uma palavra de perseverança. Nunca era uma palavra assim, descansa que a vitória vai vir. É hoje que as coisas vão acontecer. Eu vou fazer um milagre. Não, continua. É uma palavra de fortalecimento, de tratar o meu caráter no sentido da fé, de permanecer, eu não tô preocupado com o que tá acontecendo. Eu tô te mandando continuar aqui. Então eu vou ler pra você. Uma das passagens foi: quem é que pode erguer-se diante de mim? Pois todo aquele que está debaixo dos céus é meu. No entendimento de que não se preocupa com as pessoas, não se preocupa com as coisas. Ninguém vai estar acima de mim. Se eu tô te mandando ficar nesse lugar, fica. Tudo que tá abaixo do céu é meu. Eu estou no comando. E aí depois vem a palavra clássica de Abacuque 17, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Senhor da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, ou seja, em lugares altos. E aqui Deus está me dizendo, não importa, as coisas não estão do jeito que você gostaria,
alegria, não tem mantimento nos seus campos, não interessa, tá tudo ruim, tá tudo difícil, eu quero que você se alegre em mim, que você exulte nessa alegria, transborde nisso, independente do que tá acontecendo, porque eu sou a sua força e eu faço os seus pés andarem sobre todas essas coisas. Você vai ser capaz de andar sobre todas essas coisas. Tira os olhos dessas coisas e coloca os olhos em mim. E aí depois veio 1 Crônicas 28, 8-10. Guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por eles. Vou ler mais uma vez. Guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por eles. Se empenhe pelos mandamentos de Deus. Guarde esses mandamentos e se empenhe por eles. Conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Serve a Deus com o coração íntegro, inteiro e uma alma disposta. A sua mente e o seu coração, que compõem a sua alma, têm que estar dispostas. Não adianta você vir orar, buscar uma conexão com Deus, se sua alma, seus pensamentos, seus sentimentos estão desconectados com aquilo dali. Por quê? O Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se, condição, o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo. Atende a tudo. Não é atende algumas coisas, o resto que você não quer atender, deixa pra lá. Atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Sê forte. Continua nesse lugar. Se Deus te mandou estar nesse lugar, continua neste lugar. Atende a tudo. Serve a Deus com um coração íntegro e uma alma disposta, voluntária. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Quando você acha a Deus, você não precisa de mais nada. Todas as outras coisas ficam muito pequenas, como disse aqui em Abacuque. Seus pés andam sobre o problema. E aí, Deus continuou. Lucas 12:7. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Ou seja, eu tô no controle. Não tem um fio de cabelo que cai da sua cabeça que eu não esteja vendo. Eu não tô distraído. Não tenha medo. Você vale muito pra mim. Deixa comigo. Eu sei o que eu tô fazendo. Olha Deus falando tudo isso pra você, como ele já falou pra mim, como ele continua falando pra mim. E ele finalizou aqui em Josué 1, de 7-8. Não desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, seu caminho vai ser bem-sucedido. E o que significa isso? O final do caminho é do jeito que Deus quer, é do jeito que você quer. Porque quando você alinha seu coração de Deus, as coisas que você deseja passam a ser o que Deus desejo para você. Você conecta a sua mente com ele, com a dele. Então você vai ser bem-sucedido por onde quer que andares. Se alguma coisa que você está fazendo, se o caminho que você está indo, transitando, não está bem-sucedido, ou ele não está bem-sucedido aos seus olhos, mas aos de Deus está, ou você está no processo ainda, ou, que é uma continuação do primeiro, você precisa criar a percepção de ver o sucesso desse caminho. Talvez você esteja com uma visão errada do que é sucesso. O sucesso não é todas as coisas acontecerem do jeito que a gente quer, as pessoas fazerem o que a gente quer, ninguém nos magoar. O sucesso do caminho de Jesus foi esse? Ninguém magoou ele, todo mundo fez o que ele queria, a vida dele foi um mar de rosas. O sucesso do caminho dele não era esse. Isso não significa que a gente vai viver dores como as de Jesus, semelhantes às de Jesus na cruz. Mas nós vamos viver um caminho de processo para chegar no que Deus tem para nós. Só que nesse caminho a gente precisa ver beleza, ver as coisas que estão sendo agregadas, tudo que a gente está ganhando nesse caminho. Coloca as suas emoções debaixo dos seus pés, tira os seus olhos das suas emoções e olha para Deus. Busca o rosto de Deus. Busca um alinhamento do seu coração com o de Deus, porque isso vai te trazer percepção de sucesso, de alegria, de exatamente o que diz aqui em Abacuque, de independente do que esteja acontecendo, você se alegra no Senhor, porque a alegria é um fruto do Espírito, não está no mundo, não está nas coisas que acontecem ou deixam de acontecer, nos livramentos que Deus te dá. A alegria é um fruto do Espírito. Ele está acessível a você em qualquer momento. E essa alegria nos traz força, porque a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. A gente precisa buscar essa alegria, parar o que a gente está fazendo no dia, quantas vezes forem necessárias. Silencia o que você está vendo, o que você está ouvindo, o que você está fazendo. Se recolhe e busca, Deus, porque você vai achar. Aqui diz, se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Busca, você vai encontrar, você vai acessar, você vai sentir. Deus não precisa te buscar, ele está com você o tempo todo, mas você precisa buscar.
buscar Ele, porque Ele está com você o tempo todo, mas você não consegue acessar. Porque se a gente conseguisse acessar Deus o tempo todo, o tempo inteiro, o tempo todo, 100% do tempo, quando a gente está acordado, quando a gente está dormindo, nos nossos sonhos, na nossa mente subconsciente, naquele momentinho que você acorda para ir ao banheiro ou para, enfim, dar aquela acordadinha, se a gente tivesse essa percepção o tempo inteiro, se a gente conseguisse acessar Deus o tempo inteiro a gente ia ser feliz, segura, convicta, forte, alegre, entusiasmada, porque não tem outra coisa que Deus faz com a presença dele que não seja tudo isso. A questão é que a gente não consegue acessar ele o tempo todo, apesar dele estar acessível. Então a gente precisa parar, buscar, silenciar, abrir mão do tempo que a gente estaria fazendo outra coisa para estar buscando esse acesso a Deus. Faz isso, porque absolutamente nada no mundo tem mais valor do que isso, porque quando você acessa, você entra num lugar de paz, de descanso, de confiança, e não tem nada melhor do que isso. A Bíblia diz que o melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. Esse lugar é trocável. É um lugar que a gente não quer sair para estar em nenhum outro. E é um privilégio nós conhecermos a Deus e desejarmos estar nesse lugar. Pensa quantas pessoas existem no mundo que nem sabem que esse lugar existe. É debaixo do esconderijo do Altíssimo, como diz no Salmo 91. É um lugar de paz. É a paz que excede todo o entendimento. Esse lugar é maravilhoso, é fantástico. E eu desejo que você encontre esse lugar. É isso. Um beijo.